Glória a Jesus, bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 20/1 de 2025. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui no canal de oração diária, orando por sua família, orando para que o Senhor continue salvando, operando milagres, prodígios e maravilhas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte desta família de oração diária. Glória a Deus. Estamos, meus queridos irmãos, remando em Cristo Jesus. Nós podemos dizer Ebenezer, mais um dia. Até aqui nos ajudou e nos sustentou o Senhor. Eu sempre digo, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Glória a Jesus. Nós somos uma família, irmãos. Uma família comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje o Senhor continua tendo, aleluia, providência, pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida. Aqui tem algumas mensagens de alguns irmãos. O nosso irmão Arnaldo Alves Machado, ele está dizendo que esse canal cresça. Deus abençoe o pastor e família. Arnaldo, Deus abençoe sua família, irmã, sua esposa, a irmã Gislane, o Rian e a Aline, que Deus continue dando vitórias, em nome de Jesus. O Eduardo Maia, a irmã Eliana, sua esposa, o Gabriel e a Maria Eduarda, que Deus abençoe. Arnaldo, estamos orando por sua família, estamos orando pela família também do Eduardo Maia. Sebastião Carlos, ele está dizendo bom dia, a paz seja com todos vós. Somos de Santos Dumont, Minas Gerais, somos da igreja Evandro Quadrangular. Que Deus abençoe meu querido irmão Sebastião, estamos orando por sua família, que Deus abençoe esse povo aí de Minas Gerais, de Santos Dumont, que Deus em Cristo abençoe vossa vida em Cristo Jesus. Continue compartilhando, meu querido irmão, com a sua família e os mineiros aí, para que se inscrevam aqui, faça parte também desta família. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, estaremos orando por ti, por sua família. Lenildo Ramos, Deus abençoe, ele está dizendo, Deus abençoe esse canal. A irmã Marli, irmã serva de Deus, é uma das intercessoras aqui neste canal, que Deus em Cristo abençoe a irmã Marli, seu esposo Antônio, a sua filha que está lá em Portugal, a Camila, que faz parte também deste canal abençoado. Deus abençoe sua vida, irmã Marli, que Deus utilize-se das suas mãos para a irmã desempenhar aí o que a irmã vem fazendo, né? Os artesanatos, onde a irmã também colocar as mãos para orar, que Deus possa abençoar de forma maravilhosa. Queridos irmãos, nesta oração queremos pedir a todos os irmãos do canal que ore pela vida do Tiago Araújo. Tiago Araújo é um dos pastores ali da igreja da Suíça, Ministério Rocha Eterna, congrega com o pastor Júlio, é um dos líderes ali daquela igreja, para a glória do Senhor, tem sido uma bênção, filhos do irmão Leides e da irmã Sueli. Ele precisa de nossas orações. Vamos orar pelo Tiago Araújo. Não esqueça, irmãos, de orar pelo Tiago Araújo, para que o Senhor estenda as suas mãos sobre ele. E hoje nós estaremos falando sobre a oração, irmãos, o poder que há na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A igreja ora, né? Nós podemos estar aqui no Brasil, você lá na Europa, outros na África, outros lá nos Estados Unidos. Aonde nós clamarmos, Deus responde a nossa oração. Que coisa extraordinária, né? Eu oro aqui, Deus responde a minha oração. Você ora na sua casa, Deus responde a sua oração. E o nome do Senhor é glorificado. Vamos orar pela irmã Maria Gomes, está sempre conosco, Rafael Freire, seu filho, que Deus abençoe, a Júlia, o Jonatas, a Mirelle, esta família abençoada que nos acompanha aqui no canal de oração diária.
Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Miriam Miranda. Deus abençoe o Belisário. Deus abençoe a irmã Lindinalva. A irmã Zeza, que está sempre aqui também nos acompanhando na oração diária. Glória a Deus. Irmã Gildete, bênção de Deus. Vocês são bênção, irmã Gildete, o Caio. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Gildete, o Caio, a Monique, o Fábio, toda a família. Quero também orar pela vida do Elcimar Teixeira, que está sempre aqui conosco. Elcimar, Deus é contigo. Elcimar também parece que teve um acidente, que Deus possa lhe dar vitória. Nós estamos orando por vocês. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Irmã Isabel Bandeira, que está sempre nos acompanhando aí em Minas Gerais, na cidade de Uberaba. O pastor Hélio, Deus abençoe o pastor Hélio, o pastor Oliberto Teles, esposo da irmã Isabel, pastor Agenaldo, que Deus abençoe, ao pastor Odiberto do Ministério Rocha Eterna, pastor presidente nacional, que Deus em Cristo abençoe vossas vidas. Nós temos aqui a Camila dizendo que recebe em nome de Jesus nossas orações, Marisa Glei, Juliano Freire, Juliano, meu cunhado, Deus abençoe sua vida. A minha cunhada Gilmara Freire também, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, estamos orando pelo meu sogro João, para que haja a cura instantânea para a glória do nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Estaremos orando pelo pastor Jefferson Trindade Rondônia, que está sempre nos acompanhando, pastor Márlio em Cartacho, todos os pastores do Rocha Eterna, pastor Márlio, pastor Eliezer, pastor Elias, pastor Luciano, pastor Deci. Nesta oração vamos orar pela irmã Irene também, irmã Irene. Irmãos, estamos passando por momentos de muitas enfermidades, né? E nós temos o canal, nós temos o cirurgião, o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, que está sempre operando o milagre nas nossas vidas. Só em estarmos vivos, de pé, respirando, é sinônimo da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar nesse momento. Leonardo Oliveira, Deus abençoe sua vida. Glei Max, que Deus abençoe. Pastor Kleberson, pastor Edson, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aos pastores que estão sempre nos acompanhando aqui, pastor Adílio, pastor Bruno Diego, que Deus em Cristo abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Todos os inscritos aqui no canal, eu quero orar pela causa na justiça da minha prima lá no Espírito Santo, Aleda, pela irmã Ivone aqui de Itaquá, nossa irmã Ivone também lá na França, para que Deus possa socorrer a serva de Deus, abençoando em todas as áreas, sua família, seus filhos, netos. Deus em Cristo abençoe. Nossa irmã aqui de Itaquá, irmã Ivone, uma serva de Deus, que tem feito um trabalho de missões, aonde ela passa, louvando, pregando, adorando. Que Deus continue abençoando na vida da nossa irmã Ivone, glória a Jesus. Enfim, vamos orar nesse momento pedindo a bênção de Deus. Você que não é inscrito aqui, faça parte desta família. Vamos aumentar o número de inscritos aqui nesse canal de oração diária. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nessa oração queremos incluir a vida do pastor Eli Felete. Glória a Deus. Pastor Eli Felete também está sempre aqui conosco no canal de oração diária. Oremos em nome de Jesus. Deus, estamos na tua presença. Cremos na resposta que vem através da oração. Cremos no teu nome, o Deus que faz milagres. Ele já chegou, ele está presente. Na verdade, ele é onipresente. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. A tua palavra nos diz que devemos clamar
E o Senhor nos responde, Jeremias 33:3. Lancemos nosso pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ó Deus, é uma promessa tirada das Escrituras. O Senhor não falha com as suas promessas. Estamos aqui orando, Senhor. Estaremos ministrando sobre o poder da oração. O Deus que faz prodígios e maravilhas. Estamos orando, ó Deus, e crendo no Deus soberano, um Deus que tem todo o poder. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor pelos seus atributos, pela sua divindade. Aleluia. Por ter nos criado, a coroa da criação. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo resgate. Obrigado pelo sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, pelo pão de cada dia. Na oração modelo, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a agradecer pelo pão, agradecer pela vida, agradecer, ó Deus, até pelos nossos inimigos. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, diz a tua palavra, que nós devemos fazer primeiro. Esta é a lei, os profetas, é a palavra de Deus que se cumpre na nossa vida. Estamos orando nesse momento, ó Deus, pelo Tiago Araújo, para que o Senhor possa realizar, Senhor, um milagre, Jesus, na vida do teu filho. Tu sabe que ele tem feito a tua obra. Tu sabe que ele tem colocado a mão no arado, ele estava ministrando a tua palavra. Todo princípio, Jesus, de enfermidade no coração, seja repreendida na autoridade e no poder do teu nome. Doenças no cérebro, Senhor, que a mão do Todo-Poderoso possa tocar no Tiago Araújo e realizar um grande milagre. Jesus, nós oramos, Jesus, nesse instante, pedindo as tuas bênçãos sobre a vida também da irmã Irene, esposa do pastor Desi. Realiza prodígios e maravilhas. Ó Deus, continuas realizando milagres na vida do teu povo, edificando a tua igreja. Nós cremos na promessa. A oração, Jesus, ela move as mãos do Senhor. Está escrito na tua palavra. Em Isaías, ó Pai, que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tampados. Ó Deus, o Senhor ouve a oração. A tua palavra nos diz, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Restaura, Jesus. Restaura, coloque as coisas no lugar, né, na vida deste homem e desta mulher. Jesus, o teu nome é grande. O teu nome é grande, ó Pai querido, para realizar aquilo que nós não conseguimos. Ó Jesus, eu sei que nesse dia o Senhor está gerando um milagre, aleluia, um milagre na vida física, um milagre na vida espiritual. Eu recebo a autoridade da tua palavra, Marcos 16:15, Mateus 28:19-20, a grande comissão, o ide de Jesus, a autoridade delegada, Senhor. Aleluia, para orarmos pelos enfermos, das doenças no coração, doenças no cérebro, nos nervos, na pele, todo tipo de câncer, de hepatite, alguma síndrome. Respeite a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Cada nome citado aqui no canal, cada um com a sua necessidade física e espiritual. Visita agora, Senhor, esta cidade. Visita, Senhor, agora este país. Esse homem, esta mulher que ora, Senhor. Ó Deus, essa mulher, esse homem que está em luto, console o coração. Jesus, salva, Senhor, meu Deus, esta mãe que ora pelo seu filho, esse pai que ora pelo seu filho, essa mulher que ora pelo seu casamento. Jesus, coloca as coisas no lugar.
Coloque a paz neste lar, a esperança, que a esperança possa renascer, que a glória de Cristo possa adentrar, Senhor, a esta família, colocando Jesus, ó Deus, o Senhor como centro de todas as coisas. Abençoe, ó Deus, financeiramente, que a bênção financeira, que a bênção espiritual, que o desejo de realizar a tua obra possa renascer no coração do teu filho. Ó Jesus, nós cremos no milagre. Responda a nossa oração. Fale conosco, Deus, através da tua palavra, e glorifica o teu nome hoje e sempre, ó Deus. Fale conosco, ó Deus. Realiza, Senhor, prodígios através das nossas vidas. Aonde, Jesus, essa pessoa estiver ouvindo, se estiver ouvindo no hospital, indo para o trabalho, voltando para a sua casa, abençoe, Senhor, o presbítero João, Jesus, que está sempre aqui conosco, a irmã Aniceia, o nosso querido amigo Neudeci e toda a sua família. Jesus, visita cada um dos seus filhos com as suas necessidades. Cumpre as tuas promessas, Senhor Jesus, e realiza um milagre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5, diz a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, integrando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha aqui a expressão bíblica, e eu gosto dessa segunda parte do versículo 5, a parte B. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Jesus. Aqui está o poder que a igreja tem, o arsenal, a arma secreta que a igreja possui, que você que está me ouvindo possui. Nós precisamos clamar a Deus. Dobre os seus joelhos. Ore a Ele no trem. Fale com Ele no trem, no ônibus, andando. Aonde você estiver, lavando a sua louça. Busque a presença de Deus. A oração, ela é o combustível do cristão, a respiração da alma. A oração é o contato entre o ser feito de barro, nós, humano, e o Criador de todas as coisas. Queridos irmãos, aqui dentro desse contexto, nós vemos aqui o grande livramento. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja mantinha uma oração contínua a Deus. A igreja não pode parar de orar, nós não podemos parar de clamar ao Senhor. Porque quando nós clamamos, o céu se abre e o grande livramento ocorre de forma milagrosa. Glória a Deus. Deus, ele intervém na situação. Algo sobrenatural acontece. Lembra de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E o céu se abriu. E Deus se manifestou através de um grande terremoto e abriu todas as portas. As portas estão fechadas. Deus abrirá através da sua oração. Glória a Jesus. Nós temos aqui nesse texto dizendo que Pedro estava no corredor da morte
guardado por 16 soldados. Às vezes os problemas parecem blindados. O cenário de Pedro era humanamente impossível. Pedro estava guardado com correntes e guardas e as portas de ferro. 16 homens guardando Pedro. Já pensou, irmãos? Havia possibilidade humana para Pedro sair daquela prisão. Mas a Bíblia diz, no versículo 5, parte B, a igreja orava. E quando a igreja ora, e quando nós oramos, e quando você ora, Deus, Ele age. Deus, Ele faz o impossível. Quando há uma oração fervorosa, a igreja orava. E eu penso que talvez a igreja dizia, Senhor, solta o líder da igreja. Faz um milagre na vida de Pedro. Tiago já havia sido morto, um dos líderes da igreja. E agora estava Pedro guardado na prisão para eles tirarem a vida de Pedro na época dos pães asmos, no período da Páscoa. Páscoa para os judeus e que é ceia para nós hoje, no período da igreja dos dias de hoje. A oração não move apenas a mão de Deus. A oração, ela coloca o exército do céu. Aleluia. Quando você não pode agir, quando você não consegue fazer nada, humanamente falando, o que nós devemos fazer? Interceder. Agora, como Pedro conseguia dormir nas vésperas da sua execução? Pedro tinha uma confiança extraordinária, uma promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus e obedece, não morre. Que às vezes usamos esse jargão, né? Eu tenho promessa de Deus, posso fazer o que quero. Não. Quem tem promessa de Deus e permanece fiel na presença do Senhor, fica tranquilo. Aleluia. A promessa vai cumprir no seu tempo. Você tem promessa de Deus, então fique tranquilo, confie. Porque a promessa, Deus não é homem, não está fadado ao cansaço, à fadiga, não tem memória curta. Não se arrepende do que fala. Mesmo porque, quando Deus fala no presente, o futuro é linear. Passado, presente e futuro estão no mesmo âmbito, no mesmo tempo para Ele. Então, como é que Deus ele vai prometer uma coisa e depois não cumprir? Ele já sabe do futuro. Então, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus é um Deus de já. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus de promessas. E aquilo que Ele te falou, Ele vai cumprir no seu tempo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Havia uma cobertura espiritual sobre Pedro. E a paz de Deus estava no seu coração. Paz de espírito não é ausência de males, de sofrimento. Pedro estava em paz no Senhor. Ele dormia em paz. Quantas vezes nós ficamos desesperados quando algo sai do nosso controle, quando acontece algo que a gente não está esperando. E às vezes acontece isso. Tá aquele momento de alegria, tá aquele momento de gozo. Estamos fazendo culto de ação de graça, de repente vem o caos, vem o sofrimento, vem a prisão, vem a angústia. Mas aí, irmãos, quando nós lançamos a nossa ansiedade, foi o próprio Pedro que falou isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Uma das coisas que mais temos nos dias de hoje é a ansiedade. A preocupação com o dia seguinte. E a Bíblia nos ensina a gente confiar no Senhor.
Pedro estava dormindo na prisão, a igreja orava e Pedro descansava no Senhor. Uniu ali a convicção da igreja com a esperança de Pedro. Houve aquela união e o que aconteceu sobrenatural. De repente o anjo toca em Pedro, as correntes caem, aleluia, e as portas se abrem por si mesma. Pedro, ele teve que se levantar. O que Deus faz conosco, o que Deus faz, o que a gente não consegue fazer, melhor dizendo, Deus faz. Mas aquilo que a gente precisa fazer, somos nós que temos que fazer. O anjo fez o sobrenatural, abrindo todas as portas, quebrando todos os grilhões, as correntes. O que Pedro teve que fazer? Se levantar, andar. Deus faz o sobrenatural. E o sobrenatural é o quê? Quebrar as correntes. Deus está quebrando correntes sobrenaturais na sua vida. Só que o natural você tem que fazer. Depois que as correntes quebrar, você tem que agir. Você tem que se levantar. Você tem que continuar exercendo aquele projeto que você já começou. Pedro teve que colocar as sandálias e caminhar. Existem portões de ferro na nossa vida que nós não temos força para empurrar. Eu lembro quando aquelas mulheres, na ressurreição de Cristo, levaram aromas, especiarias para embalsamar o corpo do Mestre. Quando elas chegaram no local, tinha algo gigante, tinha uma pedra, e elas pensavam no meio do caminho, e às vezes nós estamos no meio do caminho, caminhando com Cristo, adorando a Deus, buscando ao Senhor e preocupado com as situações. Elas disseram: quem nos removerá a pedra? Quem disse, irmãos? Quem? No texto não diz. Elas estavam pensando que alguém estava escutando o que elas estavam falando. Irmão, Deus escuta até aquilo que a gente está pensando, preocupado. Existe coisa que a gente não conta para ninguém, mas nós estamos apenas no pensamento. Mas Deus sabe até os seus pensamentos, quantos fios de cabelo tem sobre a sua cabeça, todas as nossas preocupações. Elas disseram: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram lá, aleluia, o milagre já tinha sido feito, a pedra já tinha sido removida. Existem portões de ferro na nossa vida que nós não temos força para empurrar, mas continue caminhando na obediência, pois Deus fará o portão abrir sozinho no tempo certo. Você está ouvindo isso? O portão de ferro vai se abrir sozinho no tempo certo. Glória a Deus. Enquanto Pedro estava preso e agora Deus fez o sobrenatural, a igreja estava orando. E de repente a menina foi até a porta, alguém bateu na porta. E era Pedro que estava batendo na porta. A igreja orava pelo livramento, mas quando Pedro bateu a porta, eles não acreditaram. Rode foi abrir a porta. Quando ela viu Pedro, ela voltou para dentro, para onde estavam os irmãos orando, em vez dela abrir a porta. Foi algo sobrenatural. O que Deus vai fazer, nós não iremos nem acreditar. Escreve isso, como diz as Escrituras lá no livro de Abacuque. Escreve. Você não vai acreditar o que Deus está fazendo em seu favor. Será algo sobrenatural, será algo grande, maravilhoso.
Escreve isso, bem legível, nas tábuas do seu coração. Deus está trabalhando em nosso favor. Assim como Deus deu vitória para Pedro, porque a igreja orava. Eu tenho certeza que essa oração que você está fazendo e que nós estamos fazendo em favor de várias pessoas aqui, a mão de Deus já está agindo para trazer livramento. Creia, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu já vou falar no presente, o nome do Senhor está sendo glorificado. Glória a Jesus. Essa causa na justiça, Deus vai deferir em seu favor. Vai ser positivo. Haverá alegria. Sabe, essa causa do INSS, Deus vai dar favorável ao seu favor. Seu filho que está distante vai voltar. Glória a Deus. Essa porta de emprego vai se abrir. Glória a Jesus. O que você está passando, aleluia, tem prazo de validade. A mão de Deus será ao teu favor. Deus será favorável à tua família, ao teu projeto. Deus será favorável. Aleluia. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.